Leia a Bíblia em um ano. Dia 70. Josué, capítulos 16 a 18. As terras de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos filhos de José começam ao oriente do Jordão, próximas a Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a cerca que vai de Jericó a Betel. Em seguida, partia de Betel em direção à Luz, que dirigiam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até chegar à região dos Jafletitas, chegando até a fronteira de Bet-Horon Baixa e prosseguindo até Gezer. Findavam no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, ganharam a sua herança. A herança concedida a Efraim. Quanto ao território dos filhos de Efraim, segundo seus clãs, a fronteira de sua propriedade ia de Atarote Adar, a leste, até Bet-Horon Alta. Depois, os limites da sua herança prosseguiam até o mar Mediterrâneo. De Miquimetá ao norte, faziam uma curva para o leste, até Taanat-Siló, e atravessando essa cidade, iam até Janoa, a leste. Em seguida, desciam de Janoa para Atarote e Naarate, aproximando-se bastante de Jericó e terminavam no rio Jordão. De Tapuã, os limites seguiam na direção oeste, até a torrente de Caná, e terminavam no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras outorgadas às famílias da tribo de Efraim, e se tornaram propriedade delas. A tribo de Efraim também ganhou alguns povoados e aldeias, que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Entretanto, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até os nossos dias. Contudo, são obrigados a trabalhar como escravos. A herança de Manassés do Oeste. Capítulo 17. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maquir, filho mais velho de Manassés, e o pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bazã. Depois dele, foram dadas as terras aos outros filhos de Manassés, segundo seus clãs, e os filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Estes são os filhos dos homens de Manassés, filho de José, em conformidade com os seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem, somente filhas mulheres, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, na presença de Josué, filho de Num, e perante aos líderes israelitas, e reivindicaram. Josué ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dadas as terras, conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos do seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bazã, que se situavam a leste do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele. Quanto à terra de Gileade, ficou pertencente aos filhos de Manassés. Os limites das terras de Manassés foram desde Azer até Miquimetá, a leste de Siquém, a fronteira dali para o sul, chegando até o povoado que habitava em Patuã. Manassés possuía a região de Patuã,
Mas a cidade de Patuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos efraimitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torrente situavam-se as cidades de Efraim, além de outras que pertenciam a Efraim e ficavam em meio às cidades de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim e o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confinavam ao norte com Áser e com Issacar a leste. Manassés possuía com Issacar e com Áser, Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor, Endor, fonte de habitação, Taanaque e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isto é, Dor, é conhecida por Nafote Dor, Planalto de Dor. Mas, como os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse dessas cidades, os cananeus continuam a habitar nessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram de todo. Reivindicação dos filhos de José. Os filhos de José se dirigiram a Josué e lhe reivindicaram: porque nos deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso, e Yahvé nos tem abençoado ricamente. Orientou-lhe José: se tu és um povo numeroso, e a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço por suas famílias, sobe a floresta e toma uma parte das terras dos Perizeus e dos Refaíns. Desmata e limpa o terreno, segundo as tuas necessidades. Ao que os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para todos nós. Além disso, todos os cananeus que habitavam nas planícies possuem carros de ferro, tanto que vivem em Bet-Seã, carro de Casa da Tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Jezreel. Deus semeia. Josué, todavia, assegurou à tribo de José: tu és de fato um povo numeroso, e grande é a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás, e os limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus. Não obstante, possuam carros de ferro e sejam muito fortes. A herança das outras 7 tribos. Capítulo 18. Toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra toda foi dominada pelos israelitas. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus de vossos pais? Escolheis, pois, 3 homens por tribo, para que eu os envie. Irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com o objetivo de mapeá-la, conforme a área da herança que desejam possuir, e depois regressarão para falar comigo. Dividirão as terras em 7 partes, e Judá permanecerá no seu território, no sul, e os da casa de José ficarão na região do norte. Portanto, assim que fizeres um mapa da região da terra em 7 partes, e trazeres a mim, para que aqui eu vos lance a sorte perante Yahvé vosso Deus. Os levitas, entretanto, não terão parte material alguma no meio de vós. O sacerdócio do Senhor é a plena herança deles.
Quanto a Gade, a Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua parte da herança do lado leste do Jordão, ao oriente, terras que lhes foram outorgadas por Moisés, servo de Yahvé. Assim esses homens saíram para mapear e fazer a descrição daquela terra. Depois de receberem de Josué esta ordem: Ide, percorrei a terra e descrevei-a. Depois voltai a mim e lançarei a sorte por vós na presença do Senhor aqui em Siló. Partiram, pois, esses homens e percorreram a terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Mais tarde retornaram ao acampamento de Siló, onde Josué os aguardava. Então Josué realizou o sorteio, a fim de consultar Yahvé por eles, e entregou a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. Saiu a sorte em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado do norte, a sua fronteira tinha início no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Então seguia para o sul na direção da cidade de Luz, que é Betel, e descia até Atarote-Adar, na montanha que está no sul de Bet-Oron Baixa. A região se desviava e retornava frente ao oeste, em direção ao sul, desde a montanha que está de frente a Bet-Oron ao sul, para ir terminar em direção a Kiriat Baal, que é conhecida em nossos dias como Kiriat Jeari, cidade do povo de Judá. Este, portanto, era o lado ocidental. No sul, a divisa começava na extremidade de Kiriat Jeraim, e dali seguia até o oeste, chegando às fontes de Jefitoá. O limite da propriedade descia até Sopé da montanha, que ficava defronte do vale de Ben-Rinom, ao norte do vale dos Refaíns dos Gigantes. Em seguida, prosseguia demarcando as terras, descendo da encosta sul das cidades dos Jebuseus e chegava em En-Rogel, ou a fonte de Rogel. Fazia então uma volta para o norte, indo da fonte de Semes até Gelilote, que se situava defronte da subida de Adumim. Então descia a conhecida pedra de Bohan ben Ruben, Boan, filho de Ruben. Prosseguia em direção à encosta do norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá, a planície do Jordão. Depois seguia para a encosta norte da subida de Bet-Ogla e concluía no ponto final da fronteira da baía norte do Mar Salgado ou Morto, no foz do Jordão ao sul. Esta, pois, era a divisa do sul. O rio Jordão delimitava a fronteira do lado oriental. Esta foi a herança recebida pelos filhos de Benjamim, de acordo com seus limites, segundo seus clãs e suas famílias. As cidades de Benjamim. A tribo dos filhos de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Gebá. Eram ao todo 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Kéfira, Moza, Requém, Irpel, Taralá, Zelá, Elef, Jebus ou Jebuseu, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. 14 cidades ao todo, mais os seus povos. Essas foram, portanto, as cidades que os clãs e as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade herdada.